Estamos começando mais um episódio do MXEcast, o podcast do empresário para o empresário. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse quadro aqui do podcast, eu trago empresários com cases reais de negócio, de empreendedorismo, seus desafios, as suas conquistas. E nesse quadro aqui a gente está fazendo um quadro diferente, que é trazendo os nossos mentorados, os empresários que participam da nossa mentoria, da comunidade O Comando, que são nossos clientes aqui, que a gente está mais de um ano trabalhando junto para poder contar, né, sobre suas empresas, sobre aquilo que conseguiu conquistar e sobre como é também estar aqui nesse movimento, nessa comunidade aqui. Aproveitando, você que de repente está curioso para saber o que é o Comando. Comando é uma mentoria para empresário, de empresário para empresário. Só entra quem participa do meu treinamento aqui da imersão MXE, 3 dias comigo. Se você quiser saber mais sobre isso, e essa mentoria que está patrocinando esse podcast hoje, vai ter o link aqui na descrição. Você está assistindo no YouTube, no Spotify, vai ter o link na descrição para você clicar e saber mais sobre como funciona isso aqui. E hoje, estou com um convidado especial aqui, que é lá da minha terra, lá do Mato Grosso, Sinop, Ricardo Nicolau, seja bem-vindo. Isso aí, valeu, Felipe Sintra, uma honra estar aqui, viu, irmão? Bom demais. Obrigado por você estar aqui. Ricardo é um cara que me conhece desde que eu sou menino, de criança, e Ricardo e Emiliana, a esposa dele, fazem parte, né, o casal aqui do grupo, eles empreendem juntos. E vieram para cá, tem um ano atrás, mais de um ano atrás. Agosto de 23. Agosto de 23, participar do treinamento. E de lá a gente continua essa jornada. E acompanhando também o crescimento e o progresso das empresas. Não tem só um negócio, tem mais de um negócio, mas voltado para a pecuária. Fala um pouquinho sobre a sua jornada, de onde você vem. Você mora no Mato Grosso hoje, mas você não é natural de lá, né? Não, Felipe, não. Eu sou de Marília, do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Aí com 22 anos eu fui para o Mato Grosso. E aí ingressei numa rede de frigoríficos lá da região. E aí nessa época que a gente conhecia o seu pai, né? Então a gente comprava caminhão ou caminhonete do pai do Felipe lá, na Atlanta Veículos. Um abraço pro Márcio aí. E aí a gente foi para o Mato Grosso, trabalhava nesse frigorífico. A Emiliana também veio, trabalhava no frigorífico. A gente namora desde os 16 anos. Aí casamos no Mato Grosso. E aí em 2010 a gente resolveu empreender. A gente saiu da CLT, a gente montou a empresa, Ricardo Nicolau Leilões. Na época chama ainda Boi e Terra Negócios Agropecuários, a nossa razão social. Mas em 2011 a gente começou nesse mundo dos leilões, televisionados, Canal do Boi, Agrocanal. E aí, a gente tinha uma parceria, mas em 2016 a gente resolveu tocar na carreira solo. É isso aí. Aí virou a Ricardo Nicolau Leilões, que é a nossa principal empresa hoje. Ainda é a Ricardo Nicolau Leilões. Esse negócio de gado, né? Você foi trabalhar no frigorífico, isso vem de quê? De família, isso aí? Minha infância foi no sítio, né? Então, eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser mexer com gado. É mesmo? A gente tinha a propriedade muito pequena, então a gente engordava os animais num sistema de confinamento ou semi-confinamento. Esses animais, muitas vezes a gente mandava para o frigorífico, o que não dava peso de frigorífico a gente abatia na propriedade mesmo, entregava essas carcaças na cidade, e a gente foi crescendo nesse mundo aí. Quando eu tinha uns 13 anos, eu fui trabalhar com o meu pai, aí ele montou um escritório de compra e venda de gado, e aí eu fui aprendendo nesse mundo, né? E a gente ia muito para frigoríficos, ia acompanhar os abates, e aí vim para o Mato Grosso, e assim foi. Você chegou a fazer ensino superior nessa área, alguma coisa ou não? Felipe, eu comecei a fazer zootecnia, que era o que mais tinha a ver comigo. Eu tinha 17 anos e comecei a fazer. Só que era período integral. Então eu tinha que... Só que eu já trabalhava. Imagina, já trabalhava desde os 13 anos, 14 anos, já gostava acostumado de negociar. Com a lida ali. Aí ficava muito preso. Aí com 6 meses, assim, eu tranquei. Parei e falei, isso aqui não é pra mim, não. O nível de conversa, como que funcionava, era muita balada, Unimar, faculdade. Falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Eu gostava de trabalhar e parei. No ano seguinte, eu fui fazer administração de empresas, na Fundação lá em Marília também. Aí eu fiz 1 ano de faculdade à noite, mas também não... Eu tô fazendo isso aqui só para cumprir tabela, né? E a minha família inteira sempre foi muito estudiosa. Todos meus irmãos, todos se formaram. Todos são formados. Todos são formados. Aí ovelha negra, né, cara? Aí abandonei a faculdade também no primeiro ano. Nunca mais estudei faculdade. Mas eu nunca deixei de estudar. Então, tudo que tinha de curso em Pretec, curso de venda, curso de oratória, curso de não sei o que, tudo que você pensa de computação, na época, computação era uma coisa... Eu não sou tão velho assim, mas computação era uma coisa difícil, assim, de pouca, em 94, 95, né? Então, assim, eu sempre fiz muito
curso. Sempre gostei de aprender. Curso rápido. Mas nada de faculdade, nada. Zero. E a Emiliana é formada? A Emiliana também não. Ela estudou uns 2 anos ou 3 de administração e também abandonou. E dentro do frigorífico, ela trabalhou no setor financeiro, cresceu dentro disso, a ponto de uma das plantas, né, do Frialto, a Emiliana ser responsável financeira e administrativa. Então, o dia a dia, a vida foi nos formando. E quando você foi lá para o Mato Grosso, foi 22 anos? 22. Você já trabalhava em frigorífico em São Paulo ou não? Não, eu tinha um escritório e a gente comprava gado gordo e vendia para o frigorífico. Então, toda semana a gente estava dentro de frigorífico, né? Já conhecia. E quando você foi para o Mato Grosso, já foi para trabalhar no frigorífico? Já fui para trabalhar no frigorífico. Já fui lá. Certo, Não, cara. Eu fui conhecer uma fazenda que o Carlão, que comprava caminhão com seu pai também, caminhonete. Quando eu fui lá, nós fomos conhecer essa fazenda, o Carlão falou para mim, tô indo para o Mato Grosso, o grupo que eu trabalho aqui comprou uma fazenda lá, ela é de pecuária e a gente vai transformá-la em agricultura. E você não quer lá conhecer comigo essa fazenda? Eu falei, claro, vamos lá conhecer, né? Eu ouvia muito falar de Alta Floresta, eu não sabia que existia Sinop, mas eu ouvia falar. Que eu nasci. Eu ouvia falar de Alta Floresta, porque tinha marilhenses que tinham terra em Alta Floresta. E lá sempre foi muito mais pecuária em Alta Floresta, né? Muito mais pecuária, até hoje, né? E aí eu fui para conhecer Alta Floresta com ele de carona e paramos nessa fazenda lá em Sinop que tinha comprado, Nova Fronteira. E aí quem comprou o gado Nova Fronteira foi o seu Valdemar Belincanto, dono do Frialto. E aí nós, coincidentemente, encontramos ali, ficamos conversando, passamos uns 3 dias juntos ali. E aí acho que ele viu um potencial, assim, e eu fiquei impressionado com a magnitude que era o Mato Grosso. Porque no estado de São Paulo, no interior, não, muito pequeno, né? Então, assim, pra você matar lá, sei lá, 20 cabeças, aí depois 40, é tudo picadinho, pouquinho, às vezes tinha que comprar de 2 donos para fazer uma carga de truque. E aí quando eu fui pro Mato Grosso, cheguei lá e vi o tamanho daquilo, né? Nessa fazenda mesmo tinha 5.000 vacas. Nossa senhora, gigante, né? Eu nunca tinha vivido nada nem parecido. E aí, aquela história de em terra de cego, quem tem um olho é rei, sabe? Eu falei, rapaz, eu tenho que ficar por aqui. E era 5.000 vacas em pasto, não era confinamento. Pasto. Então, é terra grande, extensão, né? 12 mil hectares. Se nós fala 5.000, aí a pessoa fica aqui na cabeça. O confinamento, 5.000 pedacinhos de terra pequenos, se for ver comparado a uma fazenda dessa, né? Eram 12 mil hectares o total da área. Era grande, metade aberta, se não me engano. Maravilha. E aí você conversou com ele, ele chamou pra trabalhar. Não, ele que me falou. Ele falou assim, olha, você tem que largar a mão de onde você tá. Você tem que entender que o futuro tá aqui. Se você tem essa capacidade, essa bagagem, não sei o que, você vai passar lá no frigorífico. Você vai conversar com o meu diretor, que era o Milton Gaetano na época, pai do Neto, dos meninos. Falou assim, olha, passa lá, conversa com ele. Aí eu fui conversar com o Milton era de Fernandópolis, no interior de São Paulo também. E a gente comprava boi de algumas pessoas de Fernandópolis. Aí, você é amigo do fulano, amigo do ciclano? Não, ele falou, vem pra cá, esquece aquilo lá, não sei o que, não sei o que. E naquela época tava entrando cana, entrando eucalipto, o café tinha voltado a ficar bom, então o marido estava encurtando mesmo o espaço para pecuária. E ele falou assim, vem pra cá, vem trabalhar com a gente. E assim foi, cara. Eu larguei tudo e fui embora. Que ano que era? Em 2003. 2003. Só que nessa história aí, Felipe, antes de eu vir pra cá, quando eu tinha 17 anos, meu pai resolveu vender a empresa que a gente tinha de compra e venda de gado para empreender numa construtora. Eu falei, eu não quero ir não. Não, porque nós vamos. Eu falei, não quero, não vou. Aí falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, vou mexer com gado. Aí eu falei, você vai vender pra quem o escritório? Aí ele falou, não, eu tô falando com o ciclano e tal. Que preço que é? Aí ele falou, é tanto. Eu falei, então você me dá 2 anos de prazo que eu vou ficar com o escritório. Aí ele ficou meio sem saída. Na época era 60 mil que valia. Aí esse 60 mil, ele falou, não, você vai pagar em 2 anos? Então peraí. Aí 72 mil. Corrigiu, sozinho, aí. Aí eu paguei 3 mil por mês durante 24 meses. E tocou o escritório. Com 17 anos eu assumi, o escritório era... Naquela época, esse dinheiro, se a gente for fazer uma atualização hoje, dá 500 mil reais. Então eu tinha 17 anos e assumi uma bronca de 500 mil. Mas eu já tinha meu dinheirinho também, já fazia minhas coisas e acreditava no meu potencial, tanto que deu tudo certo. E tocou até chegar esse momento de ir pro Mato Grosso. Chegou uma hora que, assim, saturou, a gente já estava bem, o escritório era bem do lado do Banespa, assim, no centro da cidade, escritório bacana, mas ficou muito estável, sabe? Ele tinha ali um limite X, 1.000 boi por mês e meio que parava naquilo ali. Aí quando eu vim pro Mato Grosso, eu falei, nossa senhora, tem um universo, né? Quanto tempo vocês foram no frigorífico lá? 7 anos. Você e Emiliano ficaram ao mesmo tempo? Mesmo tempo. Eu entrei, Emiliano entrou uns 6 meses depois.
E aí depois saiu e já foi mexer com o leilão. A gente saiu, montou um escritório para intermediar gado e terra. E aí a gente foi convidado a participar de um leilão. Ó, vem cá, vem ajudar a gente e tal, não sei o quê. O Rodrigo Aguiar, que trabalhava com a gente no frigorífico, amigão meu, falou, cara, dá uma mão aqui pra gente fazer um frigorífico. Aí depois ele falou assim, ó, eu não quero mexer com isso aqui não, cara. Isso aqui é legal, tal, dá um dinheirinho aí, mas dá muito trabalho. O Rodrigo já tinha bastante coisa. Você não quer tocar? Eu falei, não, eu quero, vamos tocar. E aí eu fiquei nessa parceria durante 5 anos. Foi muito bom, a gente aprendeu, e aí ali eu consegui identificar, Felipe, como é que eu vou falar para você? A vida inteira eu participei das negociações. Então, você também. Então, para você ganhar dinheiro, você tinha que comprar barato, né? E para você ganhar dinheiro, você tinha que vender caro. E muitas vezes isso, o que a gente via? Forçar as pessoas talvez não ter tanta verdade no negócio. Às vezes o cara fala assim, olha, eu não posso pagar mais porque eu não vou ter margem. É uma verdade. Agora o que ele não pode falar é falar assim, não, tem tal idade o gado e não tinha. Acho que dá tal peso e não dá. Então eu passei a vida inteira vendo assim, pô, nessa negociação aqui, aquele ali se lascou. Nessa negociação, esse aqui, ixi, nessa outra aqui. E dentro do frigorífico, as pessoas têm uma crença. O frigorífico rouba. O frigorífico Sempre ouvi falar isso. É mais fácil transferir a responsabilidade, né? Então, assim, não estou falando que todo frigorífico é santinho, não é isso. Nem que todo pecuarista é santinho. Mas sempre um quer jogar responsabilidade pro outro. Meteu a faca. Aí o outro fala, pô, você não sabe engordar seu boi direito. E fica naquela, né? Então eu sempre senti, assim, algum lado descontente. Quando a gente participou de leilão, Felipe, o que eu consegui ver ali foi a clareza do mercado. Eu tenho esse produto, eu quero 10 mil nesse produto. E aí eu coloco ele no mercado, vários compradores vão fazendo oferta até chegar na última oferta. Não chegou em 10, chegou em 9.500, mas o dono entende que é o mercado. E aí ele fala, tá ok, tô feliz, pode vender. Fica bom pros dois lados. Fica bom pros dois lados e eu ganhava uma comissão. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero isso aqui. Eu quero fazer a verdade para todo mundo, justo. E aí, eu fiz psicologia, não, como é que chama? Análise, né? De psicólogo, bastante tempo. Minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga, minha cunhada. A psicologia sempre foi uma coisa muito... E aí, naquela busca do propósito, o que eu quero pra vida, terapia. Terapia. O que eu quero pra minha vida, aí, negócio de coach, não sei o quê. E aí, o leilão, tudo isso culminou no nosso propósito, em todas as empresas, que é unir as partes de maneira justa. Legal. Em todos os negócios, irmão, tudo. E aí vem a questão de filhos também, que a gente tinha esse negócio, como é que eu vou falar? A gente não conseguia ter filhos, e aí a gente via que não era justo, assim, às vezes algumas criancinhas serem abortadas ou deixadas de lado, ou famílias que não cuidavam daquelas crianças, e uma fila de espera de adoção gigante, esperando essa criança, e essa criança nunca vinha, né? E a gente tem filhos adotados, e o que a gente entendeu foi isso. Então, assim, pô, tem alguém que não é justo aquela criança ficar lá, e não é justo essa aqui que não pode ter biologicamente, né, não ter acesso a essa criança. Então, quando a gente também fez a adoção, aí o propósito ficou mais evidente ainda. Então, a gente ainda tem projetos sociais pela frente aí de focar nisso, sabe? Que legal, cara. Show de bola isso. Você falou ficou 5 anos, foi com esse parceiro, com esse que te convidou, e depois que veio a Ricardo Nicolau Leilões, carreira solo, que é o que vocês tocam até hoje. É o que a gente toca até hoje. Vocês fazem os leilões tradicionais, né? Perfeito. Transmitido no canal do Boi, na todos televisão. são com transmissão, ou o canal do Boi, ou o Agrocanal, que é do mesmo grupo. Tá. Né? A gente faz leilões presenciais, mas a grande maioria hoje é virtual, que a gente chama, que é através da televisão. Hoje tem transmissão com o aplicativo também, tem outras ferramentas, mas os leilões são esses de maneira tradicional, vamos falar assim, que já existe há 30 anos isso. Quanto tempo tem a Ricardo? Ela começou em 2016. 2016. Só que daí, nesse meio do caminho, você entendeu que tinha um outro mercado, e foi quando começou o Boi 24 Horas. Exato. Fala sobre isso aí, ó. Isso aqui, ó, turma, que o Ricardo vai trazer, é algo novo para o mercado de leilão de gado, que é um mercado muito tradicional. Então o Ricardo vai explicar mais, mas de forma resumida, uma tecnologia que se transforma numa plataforma, no aplicativo, onde o dono do gado pode colocar o gado dele lá para vender, ele oferta o gado e o comprador pode dar o lance lá, tudo virtual, sem precisar de transmissão, né, ali ao vivo ali da televisão, mas
o leilão acontece ao vivo no próprio celular aplicativo, que é uma inovação que ele traz para o mercado, né, dessa ferramenta que tem, de certa forma, algo disruptivo para o mercado da pecuária. Sem dúvida, pioneiro. Foi assim, em 2017, Sintra, o mercado estava terrível. A gente pegou uma inversão de ciclo, boi baixando. O que acontecia? A gente captava o gado. E como é que funciona o leilão, né? Esse leilão tradicional. A gente vai na fazenda, filma o gado, põe o gado na TV, contrata um horário do canal, coloca esse gado para vender. Se vender, a gente ganha comissão. Se não vender, a gente não ganha nada. E você tem o custo. A gente só filma aquilo que a gente acredita que tem fundamento, né? Porém, eu assumo todo o risco. E aí, em 2017, a gente pegou o mercado caindo, e aí a liquidez diminuiu muito. O vendedor não queria entregar barato. Aí ele não queria entregar, ele segurava até a última hora. Aí ele falou, não, agora eu só posso vender se for à vista. E o leilão tem os parcelamentos. Então começou a gente não ter a liquidez que era costumeira. Falei, a gente tem que inventar alguma coisa para não perder esse trabalho. Nós já fomos lá, já filmamos, já pesamos o gado, já marcamos, a gente já teve a despesa, já teve o gasto. Aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos testar isso então pela internet. A gente pegou e reduziu o valor de canal nas comissões. A comissão, né, da leiloeira é uma, no aplicativo é praticamente a metade. A gente tirou os custos, tal, adequou, falou, ó, aqui com o mesmo comprometimento, com a mesma responsabilidade, com o mesmo trabalho que a gente faz no leilão, muitas vezes até a mesma filmagem. Já foi lá, já está filmado, usa aquela mesma filmagem. A gente colocou na internet e aí a gente foi testando, mas todos os testes, Sintra, nós passamos 4 anos testando isso, cara. Mas todos os testes foi sempre valendo. Nunca foi um teste, tô fazendo um teste aqui, não vou te cobrar nada. Não era assim. Tem que pagar para validar o negócio. negócio. Assim que funciona, tal. E nós fomos testando. Quando chegou em 2021, nesse meio tempo, a gente trocou de plataforma 3 vezes. A sistemática mudou. A gente foi adaptando e tal. Nós chegamos num momento onde a gente fala que é a negociação do curral na palma da mão. É a mesma coisa que quando seu pai mexia com gado, quando meu pai lá atrás mexia, o cara vai lá na fazenda, olha o gado e pergunta pro dono, quanto você quer? É sempre assim. E aí o dono fala, eu quero 3 mil reais. O cara parte o gado, põe lá no curral. Isso. Só que eu já vou lá, já parto o gado pro cara, já coloco no curral, que é o celular dele. Pronto. Aí ele olha e fala, ele pergunta pro dono do gado, quanto você quer? O cara, 3 mil. Aí ele fala, eu pago 2.800. Aí o vendedor pode falar assim, vou pensar. Aí ele manda você embora, chamou outro cara, falou, quanto você paga? Eu pago 2.900. E fica nessa... Só que muitas vezes, o que acontece? O vendedor pode dar uma veacada. Ele pode falar, não, como é que você tá me mandando 2.850, ô Sintra? Eu já tive 2.950 e não vendi. E fica só na conversa. Fica na conversa, não tem certeza daquilo, né? E do mesmo jeito o comprador fala, não, eu comprei uma melhor que essa aí ontem e paguei só tanto, 2.750, por exemplo. No aplicativo tem o valor da pedida, 3 mil. Já tá lá, fixado. Já tá lá. Se me servir por 3 mil, eu vou chegar e falar assim, então tá combinado. Igual quando você vai na fazenda. Você não vai na fazenda, o cara fala, quanto você quer? Quero 3 mil, tá combinado. Quanto você quer nesse carro? 200 mil, pegou, acabou. Tá feito o negócio. Então ele pode liquidar a operação no primeiro momento. Mas ele pode fazer a oferta dele. Ele pode usar um nickname para ele não aparecer, se ele quiser, ou o nome da fazenda, alguma coisa assim. Mas fica explícito. Tem uma oferta de 2.800. Não é mentira. Aí o outro vem e fala assim, não, tem um cara com 2.800, então eu vou pagar 2.810. Aí o outro fala assim, não, eu vou pagar mais, eu vou pagar 2.850, mas eu quero pagar com 30 dias. A gente coloca um prazo limite. E aí ali as pessoas vão colocando, vai configurando a oferta conforme ela quer. E fica 24 horas disponível. E fica um negócio transparente. Porque no leilão a gente precisa de muita agilidade. O leilão é caro, o que a gente paga na transmissão, e a gente tem muitos lotes. Né? Então você precisa agilidade para poder andar. No boi 24 horas, o cara tem um dia inteiro para pensar. 24 horas fica o lote rodando lá. 24 horas disponível. Então ele fala, vou fazer conta, vou ver onde tá, vou pensar num frete, vou ver se eu acho um retorno. Dá mais tranquilidade. E aí isso começou em 2017 a ideia, mas em 2021 a gente lançou o boi 24 horas e de lá para cá é o nosso negócio que mais cresce. Esse é um negócio que eu vejo que em poucos anos aí ele vai ultrapassar. Trazendo tecnologia para o mercado tradicional. Exatamente. Quando a gente começou, tem um amigo meu, até que é concorrente também, assim, ele também tem leiloeira.
Ele falou assim para mim, Ricardo, o negócio que você tá montando, nem o seu filho vai dar conta de fazer. Tipo assim, isso é muito longe, é muito para frente, né? Então, assim, esse negócio, não, esse negócio de internet, o cara Não vai fluir, não vai fluir, o povo não confia, não sei o quê. E aí a gente foi consolidando no mercado com o respaldo da Ricardo Nicolau também. Isso é um fato, né? Então a gente tinha uma empresa. Não é um aventureiro não era um que teve a ideia. aventureiro, né? A gente tinha muitos anos no mercado, e a gente lançou isso e toda transação nossa, a gente garante toda a operação. Então o gado que ele comprou é aquele. Se o comprador não pagar, a gente paga o cara. Então o negócio traz muita segurança, muito fio do bigode ainda, né? Porém é dentro do celular. E aí, então, a gente desmistificou um pouco, mas é pura tecnologia. Pronto. E quando você começou, quantos funcionários você tinha? Começou, quando a gente veio para Sinop, cara, que a gente saiu do frigorífico, era eu, a Emiliana, a Flávia, uma secretária e o Rogério. A gente era em 4. E hoje é quanto? Perto de 50. 50 pessoas. Não tá 50 redondo não, passou um pouquinho, agora voltou um pouco. Um pouco mais, 45, caiu. 46. Então cresceu 10 vezes aí, nesse tempo. E como que foi isso, esse crescimento? Foi muito Quais bacana. foram os desafios? Como é que foi essa parada? Foi muito bacana, Sintra, porque, sinceramente, eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai, um cara que sempre foi muito empreendedor, sempre teve muita vontade, mas sempre foi muito centralizador. Meu pai nunca teve um gerente de nada. Sempre ele. Sempre ele, né? Sempre ele que tocava. E isso que eu via dos meus tios, da família. Não tinha ninguém empresário, não tinha ninguém com processo, com nada disso. E aí eu fui crescendo desse jeito também, assim, crescendo na comercialização, comprar e vender ou ganhar as comissões. Isso era o meu salário, era o que... Em algum momento a gente foi entendendo, quando a gente começou aí dentro do frigorífico, a gente foi entendendo os processos, principalmente a Emiliana, né? Ela é analítica executora, assim. E aí começou, o processo tem que ser assim, uma ordem de compra, não sei o quê, ordem de serviço, papapá. E a gente começou a entender que as coisas para crescer tinham que ter processo, tinham que ter líderes, né? Na indústria é assim que funcionava. Hierarquia, né? Organização. E como a indústria a gente estava muito à frente, então a gente conhecia praticamente todos os setores da indústria e a gente foi entendendo como que funcionava aquela matemática, aquele movimento. Quando a gente montou o nosso negócio em Sinop, a Boiterra, a gente já começou com um cara de empresa mesmo. Por mais que era pequeno, mas já tinha processo das coisas. O que vai comprar, para que é, qual que é a notinha, não tem uma despesa que passa sem a Emiliana ver ou lançada. A parte financeira foi muito bem estruturada. Foi bem organizadinha, sim, e os processos. Na filmagem, os critérios, olha, para filmar tem que ser dessa altura, dessa distância, não sei o que, não sei o que. Com o cliente, se o cliente impor alguma condição que vai atrapalhar nós, abandona esse cliente. Então a gente foi, sabe, colocando essas traves, esses desenhos dos processos, e isso foi caminhando, foi dando certo. E o mercado, teve um amigo que quando eu fui mexer com leilão, ele falou assim, eu falei assim, tô fazendo uma parceria para mexer com leilão. Aí esse cara falou assim, Ricardo, você é um cara bom, bicho, não mexe com isso aí não. Como se eu tivesse olha só, mexendo com droga, sei lá. Eu falei, pô, não é possível que esse cara tá falando isso. Esse mercado... Mexe com isso aí, não. É porque tinha muitas leiloeiras que começam e quebram, né? A leiloeira, ela tem muita oferta do gado dos outros para vender para outro, mas às vezes o cara se perde, ele mesmo compra, aí ele cobra a comissão do cara, depois o cara fica sabendo que era um laranja dele que comprou, aí começa aquele rolo. Confusão. E a gente viu várias leiloeiras assim, a história de muitas leiloeiras, quando o cara esquece a essência do esse comprou, esse vendeu, ganhei minha comissão, ele começa a querer morder outras coisas. Entendi. E aí quando a gente começou, como que deu certo? Só fazendo certo. Felipe, não tem nada a mais. Não tem nada a mais. A gente não é a mais barata do mercado. Muito pelo contrário, a gente não dá desconto. Porque a gente entrega muito. E a gente é organizado e fala o que fala, cumpre, é certinho. E é isso aí, parecia que faltava no mercado. Gera confiança daí Gera agora. confiança e foi aparecendo. Os clientes foram aumentando. E aí a gente faz os leilões de gado de corte. E começou a vir muitos leilões de touro, de Nelore PO, principalmente. E de fêmea PO. E aí a gente começou a crescer e hoje a gente faz leilões, em torno de 80 leilões por ano, televisionados. Metade disso são de animais PO, então a gente tem leilões que a gente faz em Rondônia,
de Minas Gerais, que vem fazer leilão com a gente, do Mato Grosso do Sul, do Pará. A gente já tem em outros estados também essa mexida. E o Boi 24 Horas hoje está focado no norte do Mato Grosso. Mas essa empresa, nos próximos anos, a gente vai estar expandindo ela para o Mato Grosso e para outros estados também. O que mais você tem fora isso? Tem outros negócios que você mexe? Então, aí cabe aqui a consultoria nossa, o comando, o MXE. A gente veio para cá. Por que a gente veio para cá? A gente só se mexe quando dói, não é? Pô. Porque quando tá tranquilo ali, você tá no conforto. A gente foi crescendo, tinha processo, era organizadinho e foi crescendo. Tá, beleza, tem as planilhas de Excel, tem um sisteminha pro leilão, um sisteminha pro financeiro, um negócio ou outro. Não tinha resposta imediata. A gente tinha os dados, né, aí fica uma dica para quem está nos vendo. Tem os dados, sempre tivemos dados, mas eles demoravam a ser compilados, dependia de alguma outra coisa e assim por diante. E a gente pegou 2 anos terríveis, que foi 2022 e 2023, de preço caindo, e a gente sentiu na carne de novo, repetindo a pancada de 17. Caramba, cara, o que nós erramos? A gente já sabia que o mercado ia esfriar, e mesmo assim a gente não conseguiu andar na velocidade que o mercado andou. E aí foi quando eu né, te liguei, que eu vi você na internet, barulho e coisa e tal, e CEO daqui. Aí, quando eu te liguei, falei, ô Sintra, o que você tá fazendo aí? E aí você me chamou para conhecer o MXE. E aí, quando a gente veio para cá, Sintra, que aí começou a mudar muito a nossa percepção. Que a gente tinha os dados, mas a gente não tinha a informação. Aquilo tudo demorava para ser compilado e tal. Então, a gente começou com sistema novo, né? Então, a gente tem um sistema hoje que ele abrange tudo isso. Né? Ele abrange a leiloeira, CRM, financeiro, RH, tudo, né? Então, a gente tem num lugar só. Tudo num lugar só. E aí, na consultoria aqui do MXE, o que a gente estendeu dela uma consultoria para dentro da empresa. E aí, lá dentro da empresa, eles identificaram que tem um setor aqui gastando muito, que era o marketing. Né? Porque eu gosto muito do marketing e acho que, tenho certeza que o sucesso que a gente teve, né, no Boi 24 Horas e na Ricardo Nicolau Leilões se deve muito ao marketing. Mas ele pesava muito na empresa, né? 9 colaboradores, algo assim. E aí foi quando vocês abriram nossos olhos e falaram assim, olha, esse departamento você não tem uma agência de marketing, você tem uma leiloeira, né? O seu comercial ou o custo desse e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos tirá-la daqui, como ela tinha muita demanda nossa e de clientes e a gente não podia atender. Aí a gente criou uma empresa nova, que é a BT Agromarketing. Faz 1 ano, mas foi daqui que nasceu essa decisão. Então a gente criou a agência e hoje ela presta serviço para a Ricardo Nicolau Leilões, para o E24 Horas, para as outras empresas nossas, mas também para terceiros. Nós temos vários patrocinadores, também presta serviço para esses patrocinadores. E a gente entendeu que o agro... Por que eu tenho esse time? Por que eu tinha dentro da empresa? Porque toda vez que eu ia contratar uma agência para fazer alguma campanha do agro, de negócio, de leilão, eles iam com imagens que não conectava, não conhecem. Não entende, não está ali no dia a dia. Não está no dia a dia, isso aí. Então a gente entendeu que o mercado tinha essa dor, porque eu tinha essa dor. Aí a gente montou e falou, peraí, essa dor existe no mercado. Tem mais gente com a mesma dor. Tem mais gente com a mesma dor, isso aí. E aí esse negócio tá engatinhando ainda, né? Um negócio novo. Mas muito promissor, Felipe. A gente vai ser a agência especializada em agro no país, vai ser a BT Agromarketing. Perfeito. Não tem dúvida disso, porque quem está fazendo o negócio é quem está vivendo o negócio. Aí é diferente você mostrar a imagem. O funcionário nosso, ele anda de botina, ele conhece de gado, ele sabe o que é um cavalo, sabe? Esse é bom, ele sabe o que é um cavalo, ele sabe o que é um pasto, como é que funciona. Hoje um cara postou uma foto falando assim, o mercado do boi gordo, não sei o que tal. É uma empresa de consultoria. Aí ele colocou uma foto de uma vaca na Índia, que a corda passa no meio da venta e marra aqui para trás e um outro colarzinho. O cara falando de boi botou uma vaca que não é do nosso pai. Sabe? É muito falho. Aí esses dias colocaram uma inteligência artificial, fizeram um touro que tinha um ubre, que tinha teta. Um touro com teta. Touro com teta. Então, assim, essas aberrações que, né... Que foge, né, do mercado. Pô. Eu vi um cara colocou essa semana falando de fazenda, vende fazenda. A fazenda nesse preço não existe. Começa a falar de fazenda de 9 hectares. Fazenda de 9 hectares. Eu nunca vi fazenda de 9 hectares. Chácara, né? O cara que fala sítio. Pelo amor de Deus, ele fala vender fazenda de 9 hectares não existe.
Então é feio isso, É né? feio. O cara não é do mercado. É isso aí. E ela chama BT porque é boi e terra. Boi e terra. B de boi, T de terra, é isso. Então, se você está relacionado a esse mundo, pode colar na gente lá. Ricardo, é o seguinte, lá na empresa deles, a gente fala muito sobre cultura aqui, né? Em tudo que a gente vai fazer aqui, a gente fala sobre cultura. E dentro da empresa deles tem algo muito forte relacionado à cultura, que dentro da empresa tem cavalo e tem boi. Então ele tem um espaço lá dentro da empresa dele que tem cavalo e tem boi. Uma porque você gosta disso, né? Você vive isso. E outra porque faz parte do cotidiano de vocês. É muito legal. A gente deu um avanço, né? Quem conhece nossa empresa lá, o escritório era pequeno, e aí teve a oportunidade de a gente alugar um barracão do lado, onde era um boliche, o tamanho que é isso, né? Onde era um boliche, a gente achou aquilo muito grande e tal, aí acabou que foi Deus que colocou no nosso caminho algumas coisas, né? Era do mesmo dono, fez um contrato longo, a gente alugou isso aí, e tinha uns terrenos no fundo, e ele falou assim, ó, esses terrenos aí você cuida pra mim, você vai carpindo, vai cuidando. Aí eu falei, eu sei o que eu vou fazer nesses terrenos. E aí eu fiz uma mini fazendinha, né? Vamos falar assim, a gente colocou uma cerquinha e tal, tem algumas baias. E aí sempre tem animais lá, né? Muito e os bem animais ajeitado. vão ficando dóceis, porque são tratados no coxo, né? Então tem o Faísca lá que é o mascote, né? Um boi, sei lá, deve dar umas 25 arroba, capão. Então todo mundo vai lá, passa a mão nele, vai lá dar comida pra ele. Então vive isso, né? Os funcionários nossos, normalmente sexta-feira, a gente libera algumas pessoas para andar a cavalo. Aí vão lá, arreiam os animais, saem andando lá na cidade, lá pro fundo. É bem legal. Isso fortalece a cultura do negócio, é o que você falou. Tem gente aqui que ele tá na lida do dia a dia, o cara que trabalha com marketing tá na lida do dia a dia. Ele sabe como é que é, né, o que a gente mexe, o que é a pecuária, o que é o agronegócio. E isso é um grande diferencial da empresa de vocês com relação a isso. E quais mais dificuldades vocês passaram nisso aí com a Ricardo Nicolau Lindões? Vocês vieram para cá tem um ano e pouco, foi em agosto de 23. A gente começou a trabalhar junto, desenvolver algumas coisas, desenvolver essa parte de números, indicadores. Não basta você ter os dados se você não tiver informação. Exatamente. Então, assim, o principal, Felipe, foi a gente entender que a gente precisava ser mais ágil. Porque a informação que chegava era 60 dias depois, por exemplo. O mês tal lá, a gente fechou assim. Cara, eu não quero fechou. Eu quero como está caminhando. Aonde nós estamos indo? Como que está esse ponteiro, né? E a gente tem os ponteiros mesmo lá. Então a gente tem o Power BI, tem as informações hoje. O CRM, né? Que a gente entendeu a importância do CRM depois de estar aqui com vocês. Os processos, né? A gente teve uma reorganização na empresa, onde a gente criou uma holding. A gente tem dentro dessa holding o corporativo, né, financeiro, cadastro, algumas outras coisas. E abaixo disso as outras empresas, né? Através de você a gente trouxe a nossa contabilidade, parte dela aqui, né, para Barueri, com filiais aqui. Isso aí também nos trouxe uma economia muito grande de imposto. Nada diferente do que deve ser feito, né? Porém, a gente tem que entender onde tem as possibilidades. Inteligência, trabalhar com inteligência dentro do que... E a gente ficaria lá sem saber disso se a gente não tivesse vindo aqui. Então, essa questão dos impostos, da tributação mudou, os indicadores, o CRM está ficando... Ainda não está do jeito que eu quero, acho que ele está melhorando, mas para a gente que é do mato ainda, assim, né, já é um passo, mas vai melhorar muito. Ficava solto, ficava perdido, né? E é tempo de treinar o time e adaptar uma cultura nova. Então tudo é um tempo de maturação, vai um tempinho, né? E teve, Sintra, também, que nasceu daqui dessa convivência aqui em Alphaville, a gente vai conversando com um, conversa com outro, e vai começando a entender um pouco desse ecossistema que vocês falam, né? Do que mais você pode atender o seu cliente, como é que pode funcionar. É uma demanda que a gente entende que tem também, a gente já fez vários negócios, mas nunca decretado assim, uma imobiliária, né? Então, a gente abriu esse ano, em janeiro, a Brasil Lands. É uma imobiliária, a gente tem um sócio nela, que é o Hans Rodovalho, que já tem muita experiência no mercado com casas de alto padrão, casa nos Estados Unidos. Gente boníssima. E a gente ficou estudando quase 2 anos esse projeto, e aí a gente soltou esse ano. O Hans veio na imersão também, não sei se você sabe. Encontrei ele veio ano passado. E aí a gente lançou agora a Brasil Lands com um trabalho muito mais sério. Então, o que você viu lá, a oferta, o que a gente vê é isso, né? O patrocinado lá, um monte de fazenda de qualquer jeito. O nosso negócio vai ser muito mais personalizado, assim como ele faz com as casas. Tipo, quem quer vender? Você quer vender? O que você quer vender? Qual que é o preço?
tem viabilidade, você está falando? Tá, então vem cá, vamos assinar aqui, eu quero uma exclusividade para tocar esse negócio seu. Aí a gente produz um baita de um material cinematográfico na fazenda do cara e levanta todas as possibilidades que tem aquela fazenda. Ó, hoje ela está assim, mas ela tem possibilidade disso, daquilo outro, tem tantos hectares assim. Com informações todas de nível altimétrico, de chuva, índice pluviométrico, de logística. Chega mastigado o negócio. Pronto, é isso aí. Aí nós vamos com isso aqui, aí a gente põe o foco, né? Quem que é o comprador? A gente não publica isso no mercado, não fica falando. Ó, o comprador, tá, vem cá, ó, serve para você, senta aqui, olha, não tem negócio de mandar o WhatsApp, não tem. É outra pegada. Os caras certos. E a gente tem uma assessoria jurídica da Lacerda e Diniz também, que é uma contratada mensal, a gente paga ela para que ela nos assessore em toda a documentação das áreas. Boa. Então, isso assim, é importante. a gente vai vender uma área, ela tem um pepininho? Tem, tá aqui, ó. Ela tem esse pepino. Não Você vai já ter chega surpresa depois que acabou, fez o negócio, fez a oferta, o cara aceitou a oferta. Ah, então tem esse pepino. E ainda mais falar da nossa região lá pra cima, que tem muita terra. Muita terra com problema de documento. É, muita terra. Tem outra coisa que vocês vão começar a mexer, quer falar disso ou não? Ou você vai não, podemos segurar? falar. Daqui a um dia já tá rodando. Então fala aí desse novo projeto. É culpa dessa turma aqui também, né? Do Sintra e das pessoas que estão no entorno do Sintra. Por que eu pedi pra você falar? Porque assim, pro pessoal entender que vai surgindo problemas na sua operação e você vai encontrando condições de criar um ecossistema para fechar o cerco, para atender o seu cliente. Então, quando você fala de ter 1, 2, 3, 4, 5 empresas, mas todas as empresas elas são ligadas de alguma forma com o que você faz, né? Então você acaba dentro do seu próprio ecossistema. O cara que compra o boi, ele também compra terra. Isso, perfeito. Certo? Então, às vezes o cara que vende o boi PO, ele quer uma propaganda. Às vezes o cara que vende o sal quer a propaganda que a gente faz, né? Então você fecha o cerco. E aí vem esse projeto novo aí. Esse projeto foi uma assessoria pessoal do Felipe. O Felipe me assessorou em toda a negociação. A gente, dentro do nosso negócio, a gente tem prazo. Toda vez que a gente tem mais prazo, a gente tem um valor mais alto e tem mais liquidez. Quando a gente tem menos prazo ou à vista, essa mercadoria ela diminui a liquidez, é mais difícil de vender. E eu já gastei, eu já trouxe essa mercadoria para dentro e eu não consigo dar liquidez nela, virou despesa. Né? Então eu precisava de uma financeira para que a gente pegasse esses animais que não têm prazo, fornecesse o prazo, pagasse o vendedor à vista e depois recebesse parcelado. Né? É um desconto de recebíveis, vamos pensar assim. E aí nós tentamos parceria com alguma financeira, muito burocrático, muito complicado. Os bancos dão muito crédito para agricultores. E para pecuarista quase nada. O mercado entende dessa forma. E eu entendo de outra forma. Nesses meus 43 anos, desde os 7 anos, eu já comprei e vendi alguma cabeça de gado. Pecuarista dá problema muito difícil. Você pode ter um estelionatário que vem dar um golpe na cidade, mas o pecuarista mesmo... Ele é muito seguro, né? muito seguro. É muito no fio do bigode, é um cara muito sério. Pé no chão. O agricultor, ele é muito mais de arriscar, né? Ele tem assim, não deu certo, ele tem o subterfúgio da colheita, o clima, isso, aquilo, renegocia a dívida. E o ciclo do agricultor é mais rápido. Muito rápido, muito rápido. Né? A pecuária é muito mais lenta, né? Mas eu tenho assim como provar para você, Felipe, para todo mundo, a gente em 13 anos, 14 anos de leilão, nós nunca perdemos R$1. Nunca perdemos. A gente já teve atraso, o cara deu um problema na família, olha, não vou poder pagar, paga aí para mim, daqui 10 dias eu te pago, 5 dias eu te pago. Isso acontece. Normal. Pouco, mas acontece. Agora, perder, nós nunca perdemos. Nós tivemos uma execução de um cliente, cara, que ele pagou em 5 vezes, teve que fazer um combinado lá com o advogado só e pronto. Então, assim, eu tenho esse mercado como muito seguro. E os bancos não viam assim. E aí, aqui com o Felipe falou, não, cara, vamos montar nós o banco, vamos trazer isso aí para vocês e tal. E aí o Felipe nos trouxe um consultor e a gente vai lançar em março, vai chamar 163 Bank. 163 faz referência à nossa rodovia lá, que é onde fica a nossa sede, e é onde passa a economia do Mato Grosso. Né? Então o dinheiro passa ali na minha frente, então 163 Bank, a gente vai fazer a antecipação dos clientes nossos, porque eu já tenho essa garantia, eu já sou garantidor dessa operação, a gente só vai, em vez de deixar alguém ganhar essa taxa, a gente vai trazer essa taxa para dentro do nosso negócio. Você já faz isso, você só vai agora concentrar ali dentro do seu ecossistema.
agrega isso ao Boi 24 Horas, que já é digitalizado, já é tecnologia. Isso aí, um banco digital. Dentro do aplicativo, quem tiver o cadastro, já o limite, né? Porque a gente tem um limite aprovado. Então o cara está comprando lá, se exceder o limite, ele não consegue efetuar a compra. E a gente vai deixar um limite parecido para que ele possa parcelar as compras dele. Então a gente vai ter mais negócio, mais liquidez, né? Excelente. Muito bom. Isso aí. Feliz de participar disso aí, dessa trajetória toda. Foi o padrinho disso tudo. Mas agora, voltando para um outro negócio. A Emiliana não está aqui para poder falar, mas como que vocês lidam? Vocês são sócios. Uhum. Vocês estão o dia inteiro junto. O negócio de vocês era muito de fim de semana. Leilãozão de fim de semana, dessa tocada. Como é que vocês resolvem isso aí entre casal, família, filho? Como é que foi essa jornada? E como está sendo hoje? É uma história legal. A Emiliana, ela tem esse perfil, né, do financeiro e o perfil do comercial, né, do marketing. Então, a gente, dentro do frigorífico, logo que a gente casou, em 2005 a gente casou, a gente confrontava, porque eu era do comercial e eu queria comprar um gado à vista, um cara que precisava de um dinheiro, eu falava, não, eu te arrumo. Alguém que vendeu a prazo, precisava receber antes, eu falava, não, vem aqui, passa aqui, a gente faz um acerto. Ajeito. E aí ela ficava putaça, né? Porque, pô, atrapalhava todo o fluxo dela, tal. Então a gente tinha conflito. E quando a gente chegava em casa, ficava um brabo com o outro, tal. E aquilo margava uns 2 dias. E assim foi um bom tempo. Sei lá, uns 4, 5 anos, assim. A gente tinha essa de carregar o problema. Quando a gente empreendeu, a Emiliana começou a entender muito mais o comercial. Ela começou a entender por que eu funcionava daquele jeito. E eu comecei a entender as dificuldades dela. Que aí ela trazia para mim e falava assim, olha como é que tá o nosso mês, a gente tem isso para pagar. Não dá para você querer trocar de carro, comprar não sei o quê, ou fazer mais um financiamento ou uma dívida, que vai atrapalhar. Aí a gente começou a ter mais... Porque quando você está no frigorífico, o frigorífico é gigante, são milhões. Você tá tocando a sua tocada, a sua área lá, e ela vive isolada na dela. Para de frescura, paga esse negócio aí, né? Frigorífico tem dinheiro, não tem nem para rodar aí. Isso, exatamente. E aí quando você traz pro seu negócio, que aí ela ficava do meu lado, literalmente era do meu lado, a sala dela era do lado da minha, então ela já percebia a negociação. Ah, agora eu tô entendendo isso, tô entendendo aquele porquê. Então começou a ter muito menos conflito. Não que acabou, mas muito menos conflito. Quando a gente começou a mexer com o leilão, que a gente começou a entender que aquilo era legal e estava muito alinhado com o nosso propósito, a gente colocou todas as fichas nisso. E colocar todas as fichas é energia mesmo. É todos os domingos. Teve um ano, Felipe, que a gente teve 4 domingos de folga. O resto trabalhando. O resto foi tudo trabalhando. Tirando de 15 de janeiro a 15 de dezembro a 15 de janeiro. Isso aí a gente não faz leilão. Com um mês parado. Nesse resto, nos outros 11 meses, a gente teve só 4 leilões. Né? Então, isso aí parece que não, mas é um desgaste. Você não tem vida social. Muitas vezes o leilão era fora, aí você tem que viajar, vai para Rondônia, vai para não sei aonde, vai para o Pará. E você ficava rodando 5, 6 mil quilômetros por mês e correria. E você tem as crianças. Então, aí que chegou as crianças. Então, a gente foi indo com esse negócio de leilão muito eufórico. O Matheus chegou em 2013. A gente continuou carregando o Matheus para todo lado. Eu falo que o Matheus foi o cara que mais rodou. Assim, com 2 anos ele já tinha, sei lá, muitos 1000 quilômetros rodados. E avião, e correria. E aí a gente carregava o Matheus. Aí depois veio a Yasmin. Já começou a ficar, 2. Então, Emiliana, esse leilão aqui dá pra você ficar. Porque a Emiliana, ela tinha a função. Ou ela marcava a boleta ali, os valores, ou ela ficava no faturamento. Ela tinha uma função operacional no negócio. E eu que tinha que tocar o leilão, que orquestrar o leilão, né? Eu não sou leiloeiro, né? Mas assim, eu que orquestro aquele negócio todo. Então, não podia deixar de ir. E aí, em algum momento, você fala, mas a gente precisava ter alguém para substituir a gente e tal, não sei o quê. E a Emiliana foi conseguindo, com o tempo, treinar pessoas para fazer o que ela fazia. E aí, chegou em 2018, a Emiliana ficou grávida. 2017, acho que ela ficou grávida, teve o Pedro em 2018. Aí falou, agora não dá mais, não dá pra Emiliana ficar saindo tanto. E aí, a parte dela a gente conseguiu adequar. E a minha, com esse tempo todo, a gente foi treinando também, né? A gente tem o Lusato, o Arnaldo tá com a gente há uns 10 anos, o Lusato também acho que há uns 9 ou 8, não sei. Tem outras pessoas que ficaram há mais tempo com a gente, que eu consegui transferir. Né? Hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, tá acontecendo um leilão
Hoje é domingão. É domingo. E o Arnaldo e o Lusato estão tocando o leilão lá com a equipe, né? Mas eu não acreditava que isso seria possível. Depende do Ricardo. Aí você começa a treinar, vai explicando, cultura, quando dá um problema. Porque cultura é aquilo que acontece quando você não tá lá. Você não tá lá, aconteceu alguma... Aquilo ali é a sua cultura. Né? Então, com o tempo junto e com os valores nossos, isso aí tudo foi caminhando. Então, hoje eu participo menos dos leilões, né? Eu consigo dar esse tempo de qualidade com os filhos. Os filhos foram crescendo, mas a gente todos os dias leva os filhos na escola. Todos os dias a gente almoça junto. Todos os dias a gente janta junto. Todos os dias a gente reza junto. A não ser que eles não estejam lá, ou eu esteja viajando. Se eu estiver viajando, a Emiliana reza com ele. Todo dia a gente vive junto, sabe? Então, por mais que a nossa vida é pauleira, é correria, que uma das coisas que chamou muita atenção, né, no seu negócio era assim, olha, você está conseguindo administrar sua empresa de longe? Para nós isso, há 2 anos atrás, era uma coisa humanamente impossível, né? E hoje a gente entende muito disso, a gente consegue ir na academia no meio do dia, a gente consegue, né? A Emiliana consegue reservar alguns dias para não ir, eu consigo, tem que ir para São Paulo, resolveu na terça, vem na sexta. Antes a gente não conseguia isso, né? Então, realmente, os processos, essas coisas que foram acontecendo, bem organizadinho, tá nos dando essa liberdade. Que bom. Parabéns pelos resultados. Acompanhando isso, fico muito feliz. Principalmente pela confiança, né, que você e Emiliano depositam na gente aqui. Enfim, tudo que a gente está fazendo em conjunto, as melhorias na empresa. O seu time veio muita gente para cá. Acredito que isso também... É porque se a gente está elevando a frequência, a gente está trazendo, assim, né, acreditando e pensando no futuro, entendendo que dá para abrir mais coisas, a responsabilidade de um CRM, de um processo. Não adianta estar só na minha cabeça e na da Emiliana. Por mais que a gente passe para eles lá, é diferente quando eles vêm para cá, né? Escuta então, também de outro sei lá, já deve ter vindo uns 10, 12 colaboradores nossos aqui ou mais, 10, 12. Né? Então eles vêm e eles voltam, né, na mesma frequência, né? Na mesma batida. Deixa um recado aqui para essa turma. Que você, dessa trajetória toda, o que você gostaria de deixar aí? Antes de deixar um recado, Sintra, se fosse assim, de agradecer da gente estar aqui contigo, né? Por que a gente está aqui com você? Porque eu conheço seu pai, eu conheço a sua essência, eu conheço os negócios que seu pai fazia, eu conheço o crédito que o seu pai dava para mim, ou para o meu sogro, para o Carlão, ou para o Guilherme, ou para quem fosse. Né? Então, a seriedade, assim, o berço, da onde você veio ali, a essência sua, essa eu conheço. E aí, ver você depois num patamar que você tá, e a seriedade que você tem, eu falo, pô, esse cara tem muito para ensinar pra gente. Mesmo você sendo bem mais novo que eu, né, a gente tem humildade de ver em você, assim, essa seriedade, essa credibilidade para falar sobre determinados assuntos. Né? Então, não é uma honra eu estar aqui, não. É uma honra eu, né, ter tido você, estar tendo você, né, como nosso mentor em muita coisa. Satisfação. Obrigado. Tamo junto, viu, irmão? E para quem quer empreender, gente, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber se você está alinhado com o seu propósito. O que eu quero da minha vida? O que me move? O que eu faria se eu não ganhasse dinheiro? Não precisa de dinheiro no mundo. O que você quer fazer? Tal coisa. É isso aí. Vai para cima disso aí com muita organização, com muito propósito. O meu propósito é esse aí. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? E aí você define onde você quer chegar. Eu quero chegar aqui. O como, o meio do caminho, ele vai se ajustando. O negócio é você saber o que você quer e tirar a bunda da cadeira, ter ação. E aí, sim, tem outra coisa também que a gente apanhou muito tempo. E aí é assim, eu quero fazer um copo. Aí eu perguntava ou pro meu pai, ou pro meu irmão, ou pro meu sogro, ou pra quem tava em volta de mim, o que você acha de fazer um copo? Aí o cara fala, a opinião dele, né? Ele tá falando de coração, é o que ele sabe, né? Mas eu não falava com um fabricante de copos. Cara, qual que é o problema? Então, assim, a gente perdeu muito tempo na vida, energia e dinheiro, estando ao lado ou tomando decisões baseadas num achismo ou naquilo que não tem história. Então, naquilo que você quer fazer também, antes de você empreender, vai atrás de quem empreendeu, de quem fez o que você quer fazer, de quem deu certo ou similar, parecido, alguma coisa que você está projetando fazer aí. E veste a cara porque você vai gerar emprego, você vai gerar renda, você vai salvar um monte de família, você vai melhorar a vida de todo mundo. Massa. Você falou um negócio agora, escutar seu pai, fazer o copo, pedir a opinião de alguém. Se fosse pro meu pai, eu não tava aqui em São Paulo hoje, não. Aí. Por quê? A opinião dele, a visão dele, o que ele queria para mim era uma coisa. Né? O pai tem o filho, você às vezes projeta alguma coisa pro filho, quer que o filho esteja perto, quer que vai longe. Mas eu falei para ele, eu sei o que eu quero,
Não sei como eu vou fazer para chegar lá, mas eu vou. E eu aí. prefiro errar testando do que depois me arrepender de não ter testado. Isso aí. E ele me apoiou, falou, vai lá, eu não entendo nada que você tá me falando, não entendo o que você faz ou o que você vai fazer, mas você tá certo disso? Eu falei, tô certo. Se vai dar certo, aí vai depender do meu percurso no meio do caminho, mas eu vou embora. E fechou. E por muitas vezes ele não entendia o que eu tava fazendo aqui. Muitas vezes ele achava que eu tava errado. Chegou o ponto dele falar, você subiu pra cabeça e tal. Uhum. Eu aguentei calado, falei, nada melhor do que o resultado Isso aí. para poder mostrar, né, o quanto você acreditava naquilo que você faz. Então, isso é muito importante, porque às vezes você escuta uma pessoa que você tem confiança, meu pai que foi muita referência para mim até hoje, e aí você deixa de fazer alguma coisa por conta da visão dele. Isso. Limitado no que ele enxerga, eu enxergo diferente. Então, para quem está escutando aqui, você tem um sonho, tem uma vontade, tem um objetivo com a tua empresa ou não, ou você é colaborador de alguém, invista nisso e se aproxime das pessoas que podem te ajudar a chegar. Isso aí, network é fantástico. O que aconteceu em 1 ano e meio com nós, Felipe, a gente economizou 5 anos da vida, sei lá. Evoluiu muito, né? Por conta de pontes, né? É isso. Todo dia eu oro, Senhor, coloque pessoas capacitadas para me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Sozinho eu não dou conta, eu preciso de gente cada vez mais capacitada. Se for um parceiro, se for um colaborador, se for um sócio, põe no meu caminho, porque eu sei que sozinho eu não vou. Eu preciso sempre de gente. É isso aí. E esse negócio do sócio, do parceiro, né? A Emiliana, 50% de tudo isso, ou mais, é dela, né? Porque a seriedade, o compromisso, e o tanto que ela foi parceira, porque, pô, final de semana, de não sei o quê, de viagem, um momento difícil, né? Ela executando, até hoje, né? Ela gosta de fazer muita coisa ainda do financeiro. Então, assim, se a gente tá onde tá, a Emiliana é responsável por mais da metade disso aí tudo. Maravilha, belo reconhecimento. Um abraço para Emiliana, que não veio dessa vez aqui. Te espero na próxima. Irmão, mais uma vez, obrigado. Valeu. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado, sim. Eu que agradeço. Você que está assistindo aqui até agora, compartilha esse episódio com outros empresários para aprender com essa história, aprender com os desafios. Lembrando que esse podcast é de empresário para empresário, onde a gente conta as histórias de sucesso, de fracasso, de desafio, que pode servir de exemplo para você. E eu quero te ver no próximo episódio. Vamos dar um bora multiplicar essa câmera aqui, ó. Isso aí. 2, 3 e... Bora multiplicar, comandante. Te vejo no próximo episódio. Valeu.